As 7 formas de encher uma bolsa vazia. A glória da Babilônia persiste. Através dos séculos, manteve sua reputação como a mais rica das cidades com tesouros extraordinários. A cidade, no entanto, não foi sempre assim. Suas riquezas resultaram da sabedoria de seus habitantes. A princípio, eles tiveram de aprender como ficar ricos. Quando o bom rei Sargão retornou à Babilônia, depois de derrotar os elamitas, encontrou-se diante de uma situação muito séria. O chanceler real explicou-lhe da seguinte forma o que ocorria. Depois de muitos anos de grande prosperidade de nosso povo, decorrente da construção, por Sua Majestade, de grandes canais de irrigação e magníficos templos para os deuses, agora que tais obras foram concluídas, as pessoas parecem não ter meios de sustentar-se. Os trabalhadores não têm emprego. Os mercadores têm poucos fregueses. Os agricultores não conseguem vender sua produção. As pessoas não têm ouro suficiente para comprar comida. Mas para onde foi todo o ouro que gastamos nessas grandes benfeitorias? Indagou o rei. Receio que tenha ido parar nas mãos de uns poucos homens, muito ricos de nossa cidade, respondeu o chanceler. O ouro escorreu por entre os dedos da maioria das pessoas, tão rápido quanto o leite de cabra passa pelo coador. Agora que a fonte de ouro deixou de jorrar, a maior parte de nosso povo está sem nada do que havia ganhado. O rei ficou pensativo por algum tempo. Então, perguntou: por que tão poucos homens foram capazes de ficar com todo o ouro? Porque eles sabem como fazê-lo, respondeu o chanceler. Não se pode condenar um homem por saber como ter sucesso. Tampouco haveria justiça em tirar de um homem a riqueza que ele adquiriu de forma justa, para dar a homens de menor capacidade. Mas por que não podem todos os homens aprender a acumular ouro e, assim, tornarem-se ricos e prósperos? Isso seria possível, Sua Excelência. Mas quem lhes ensinaria? Com certeza, não os sacerdotes, pois eles nada sabem sobre fazer dinheiro. Em nossa cidade, quem é a pessoa que mais sabe fazer fortuna? Perguntou o rei. Sua pergunta responde-se sozinha, Majestade. Quem reuniu a maior fortuna da Babilônia? Muito bem dito, meu caro chanceler. É a Arcad. Ele é o homem mais rico da Babilônia. Traga-o até mim, amanhã de manhã. No dia seguinte, conforme o rei havia ordenado, Arcad apresentou-se diante dele, ereto e vigoroso, apesar de seus 70 anos. Arcad, é verdade que você é o homem mais rico da Babilônia? Perguntou o rei. Assim se diz, Majestade, e ninguém contesta isso. Como você se tornou tão rico? Aproveitando as oportunidades disponíveis a todos os cidadãos de nossa boa cidade. Você não tinha nada ao começar? Somente um grande anseio por riqueza. Fora isso, nada. O rei prosseguiu. Arcad, nossa cidade está em uma situação muito delicada, porque são poucos os homens que sabem como adquirir riqueza. Por isso, eles monopolizam o dinheiro, enquanto a grande maioria de nossos cidadãos não sabe o que fazer para reter ao menos uma parte do ouro que recebe. Desejo que a Babilônia seja a cidade mais rica do mundo, e para isso ela deve ter muitos homens ricos. Devemos ensinar toda a população como adquirir riquezas. Diga-me, Arcad, existe algum segredo para a obtenção de riqueza que possa ser ensinado? É possível fazê-lo, Majestade. Tudo o que um homem sabe pode ser ensinado a outros. Os olhos do rei brilharam. Arcad, é exatamente o que eu queria ouvir. Você se dedicaria a esta grande causa, transmitindo seu conhecimento em uma escola. Nela, você formaria professores, e cada um deles ensinaria outros mais, até haver mestres suficientes para levar suas informações a todos os súditos dignos em meu reino. Arcad fez uma reverência e disse:
Sou um humilde servo às suas ordens. Com muito gosto, compartilharei todo o conhecimento de que disponho, que possa contribuir para o bem-estar de meus conterrâneos, e para a glória de meu rei. Peça a seu bom chanceler, para organizar uma classe com 100 homens, e ensinarei a eles as 7 formas pelas quais acumulei fortuna, quando não havia na Babilônia bolsa alguma mais vazia que a minha. 2 semanas depois, seguindo as ordens do rei, os 100 escolhidos reuniram-se no salão principal do Templo do Saber, sentados em semicírculo sobre tapetes coloridos. Arcade sentou-se junto a um tamborete, sobre o qual fumegava uma lamparina sagrada, emanando um aroma surpreendente e agradável. Veja o homem mais rico da Babilônia, sussurrou um aluno, cutucando seu vizinho quando Arcade levantou-se. Ele é apenas um homem, como todos nós. Como súdito leal de nosso grande rei, estou aqui diante de vocês para servi-lo, começou Arcade. Fui um jovem pobre, que muito ansiava por riquezas, e por ter encontrado conhecimento, que me permitiu obtê-las, o rei pediu-me que o compartilhasse com vocês. Comecei minha fortuna de forma muito humilde. Não tinha nenhum privilégio, que não esteja acessível a vocês, e a todos os cidadãos da Babilônia. O primeiro local onde depositei meu tesouro, foi uma bolsa velha. Detestava vê-la vazia e inútil. Queria que estivesse bem cheia, com moedas de ouro tilintando em seu interior. Assim, procurei descobrir todas as formas de encher uma bolsa vazia. Descobri 7. A vocês que estão reunidos diante de mim, apresentarei as 7 formas de encher uma bolsa vazia, que recomendo a todos os que desejam ouro em abundância. Durante 7 dias, explicarei a vocês essas formas, uma por dia. Escutem com atenção o que vou compartilhar, ele prosseguiu. Debatam comigo, discutam entre vocês. Aprendam muito bem as lições, para que possam plantar em suas próprias bolsas a semente da riqueza. Primeiro, cada um deve começar a construir, com sabedoria, a sua própria fortuna. Então, e apenas então, serão competentes para ensinar estas verdades a outras pessoas. Ensinarei formas simples de encher suas bolsas. Este é o primeiro passo que conduz ao templo da riqueza, e nenhum homem chegará a ele, sem antes firmar os pés no primeiro degrau. Vejamos, então, a primeira forma. A primeira forma. Comece a encher sua bolsa. Arcade dirigiu-se a um homem, que o ouvia pensativo na segunda fileira. Meu bom amigo, qual é o seu ofício? Sou escriba e gravo registros em placas de argila. Respondeu o homem. Era exatamente o que eu fazia, quando ganhei minhas primeiras moedas de cobre. Portanto, você tem a mesma oportunidade que tive de construir uma fortuna. Então, ele se dirigiu a um homem de rosto corado, sentado mais para trás. Por favor, conte-nos também, o que faz para ganhar o seu pão. Sou açougueiro, respondeu esse homem. Compro cabras dos criadores, e depois de abatê-las, vendo a carne para mães de família, e o couro para os artesãos que fazem sandálias. Por também ter um trabalho e receber por ele, você tem as mesmas oportunidades de sucesso que tive. Dessa maneira, Arcade prosseguiu, perguntando como cada um deles ganhava a vida. Ao terminar de questioná-los, ele disse: Bem, meus alunos, como veem, há muitos ofícios que permitem ganhar dinheiro. Cada um deles é como um fluxo de ouro, a partir do qual o trabalhador, como remuneração por seu esforço, desvia uma parte que irá para sua bolsa. Assim, para dentro das bolsas de vocês, fluem moedas grandes ou pequenas, de acordo com a capacidade de cada um. Não é assim? Todos concordaram, e Arcade prosseguiu. Portanto, se algum de vocês deseja construir uma fortuna, não seria sensato começar, usando essa fonte de riqueza que já possui? Também com isso eles concordaram. Então, Arcade voltou-se para um homem humilde, que já declarara vender ovos e perguntou: E vamos supor que você tenha escolhido uma de suas cestas. Toda manhã, você coloca 10 ovos nela,
Toda noite, tira 9. Com o tempo, o que acontecerá? Com o tempo, ela vai transbordar. Por quê? Porque a cada dia eu ponho um ovo a mais do que tiro. Arcade virou-se para a classe com um sorriso. Alguém aqui tem uma bolsa vazia? Ele perguntou. Os homens pareceram achar graça, riram e, então, sacudiram suas bolsas, gargalhando. Muito bem, prosseguiu Arcade. Agora, vou lhes contar qual foi a primeira atitude que tomei para encher uma bolsa vazia. Façam exatamente o que sugeri ao mercador de ovos. Para cada 10 moedas que colocarem em sua bolsa, tirem para gastar apenas 9. Sua bolsa logo vai começar a encher-se de moedas, e o peso delas vai parecer agradável em suas mãos, e trazer satisfação à sua alma. Não façam pouco do que lhes disse, só por ser algo tão simples, ele continuou. A verdade sempre é simples. Disse a vocês que lhes contaria como construí minha fortuna. Foi assim meu início. Eu também tinha uma bolsa vazia, a qual eu amaldiçoava por não conter nada que pudesse satisfazer aos meus desejos. No entanto, quando comecei a tirar apenas 9 partes de cada 10, que colocava nela, ela começou a encher-se. O mesmo acontecerá com vocês. Agora, conto-lhes uma estranha verdade, cuja explicação desconheço. Quando passei a gastar apenas 9/10 de meus ganhos, continuei vivendo do mesmo jeito. Não me faltava mais do que antes. E mais, de pouco tempo depois, o dinheiro passou a chegar com mais facilidade. Certamente, é uma lei dos deuses que, para quem guarda uma parte de seus ganhos, o ouro venha com mais facilidade. Da mesma maneira, quem tem a bolsa vazia é evitado pelo ouro. O que vocês mais almejam? A satisfação de seus desejos do dia a dia, uma joia, um belo adorno, roupas melhores, mais comida, todas as coisas que depressa se vão e são esquecidas? Ou desejam bens substanciais, ouro, terras, rebanhos, mercadoria, investimentos que geram renda? As moedas que são tiradas da bolsa trazem os primeiros. As moedas deixadas nela trarão esses últimos. Esta, meus alunos, foi a primeira forma que descobri de encher minha bolsa vazia, ele concluiu. De cada 10 moedas nela colocadas, gastar apenas 9. Discutam entre si. Se alguém conseguir demonstrar que isso não é verdade, digam-me amanhã, quando nos encontrarmos de novo. A segunda forma. Controle seus gastos. Alguns de vocês perguntaram-me o seguinte: como pode um homem guardar 1/10 de tudo o que ganha, quando a totalidade do que recebe não alcança o suficiente para cobrir suas despesas básicas? Assim dirigiu-se Arcade a seus alunos, no segundo dia. Ontem, quantos de vocês estavam com as bolsas vazias? Todos nós, respondeu alguém da classe. E, no entanto, vocês não ganham todos o mesmo valor. Alguns ganham muito mais do que outros. Alguns têm famílias numerosas para sustentar. Mas todas as bolsas estão igualmente vazias. Agora, vou lhes contar uma verdade que diz respeito aos homens e a seus filhos. O que cada um de nós chama de despesas básicas, sempre vai crescer de acordo com nossos ganhos, a menos que façamos algo para evitar isso. Não confundam as despesas básicas com os seus desejos, ele prosseguiu. Cada um de vocês, junto de suas excelentes famílias, tem mais desejos do que pode satisfazer, com seus próprios ganhos. Desse modo, por maiores que sejam os ganhos, tudo o que recebem sempre será gasto, para satisfazer aos seus desejos, e muitos deles ainda permanecerão insatisfeitos. Todos os homens são atormentados por mais desejos do que conseguem satisfazer. Acham que, graças à minha riqueza, consigo satisfazer a todos os desejos que tenho? É uma ideia equivocada. Há limites para meu tempo, para minhas forças, para as distâncias que consigo viajar, para o que consigo comer, para o entusiasmo com o qual consigo desfrutar a vida.
Digo-lhes que, sempre que houver uma chance de, ao menos serem satisfeitos, os desejos crescerão dentro dos homens, com a mesma liberdade com que as ervas daninhas crescem, no campo sempre que o agricultor lhes deixe espaço. Os desejos são incontáveis, mas poucos são os que conseguimos satisfazer. Estudem com cuidado seus hábitos de vida. Muitas vezes, vão encontrar gastos que consideram básicos, mas que podem ser reduzidos ou eliminados. Adotem como lema que o valor de cada moeda gasta deverá ser 100% bem empregado. Desse modo, anotem na argila cada gasto que desejam fazer, ele continuou. Selecionem os que são necessários, e os que são possíveis dentro do limite de 9/10 de sua renda. Eliminem os demais, considerem como sendo parte dos incontáveis desejos que devem permanecer insatisfeitos, e não se lamentem por eles. Façam um orçamento incluindo suas despesas básicas, ele arrematou. Não toquem naquele 10º destinado a encher a bolsa. Que seja esse o grande desejo de vocês, que está sendo realizado. Continuem trabalhando dentro de seu orçamento, sempre ajustando-o para que ele os auxilie. Façam dele o principal ajudante na tarefa de encher a bolsa. Nesse ponto, um dos alunos, trajado com uma túnica vermelha e dourada, levantou-se e disse: Sou um homem livre. Acredito ter o direito de desfrutar as coisas boas da vida. Portanto, rebelo-me contra a escravidão de um orçamento, que determina o quanto posso gastar e no que. Sinto que isso privaria a minha vida de muitos prazeres, e me transformaria em pouco mais de um burro de carga. Quem, meu amigo, iria decidir qual é o seu orçamento? Perguntou-lhe Arcad. Eu mesmo, respondeu o homem. Sendo assim, se um burro pudesse decidir sobre sua carga, você acha que incluiria joias, tapetes e pesadas barras de ouro? Não. Ele incluiria feno, grãos e um odre de água para a viagem através do deserto, disse Arcad e prosseguiu. O objetivo de um orçamento é ajudar sua bolsa a encher-se. É ajudar você a satisfazer as suas necessidades, e talvez alguns desejos, desde que possível. É garantir a realização de seus maiores desejos, protegendo-os dos desejos passageiros. Como uma luz brilhante em uma caverna escura, o orçamento revela os vazamentos que existem em sua bolsa, e permite estancá-los, controlando os gastos, com vistas a metas mais definidas e satisfatórias. Esta é, portanto, a segunda forma de encher uma bolsa vazia, concluiu Arcad. Façam o orçamento de seus gastos, de modo a sempre haver dinheiro para as despesas obrigatórias, para seu divertimento e para satisfazer aos desejos possíveis, sem gastar mais do que 9/10 de seus ganhos. A terceira forma. Faça seu ouro multiplicar-se. Suas bolsas já estão se enchendo. Vocês se disciplinaram para deixar nelas 1/10 de tudo o que ganham. Controlaram seus gastos, para proteger o tesouro que está crescendo. Agora, vejamos o que fazer para seu tesouro render e aumentar. O ouro guardado na bolsa é gratificante para nós, e satisfaz a alma do avarento, mas não traz nenhum ganho. O ouro que guardamos a partir de nossos ganhos, constitui apenas um começo. São os rendimentos que ele gera, que constroem nossas fortunas. Assim falou Arcad à classe no terceiro dia. Como, então, podemos fazer com que nosso ouro trabalhe? Meu primeiro investimento foi infeliz, pois perdi tudo. Contarei mais tarde essa história. Já meu primeiro investimento lucrativo foi um empréstimo, que fiz a um homem chamado Agar, que fazia escudos. Uma vez por ano, ele comprava, para uso em sua oficina, um grande carregamento de bronze, que vinha de além-mar. Como não dispunha de capital suficiente para pagar pela mercadoria, ele tomava empréstimos de quem tivesse algum dinheiro sobrando. Era um homem honrado, que, à medida que vendia os escudos, pagava os empréstimos com juros generosos. Cada vez que eu lhe emprestava dinheiro, emprestava também os juros que ele havia pagado. Desse modo, não só meu capital aumentava, mas aumentavam também os juros que rendiam.
Era muito agradável ver essas quantias voltarem à minha bolsa. Digo-lhes, meus alunos, e a riqueza de um homem não está nas moedas que carrega em sua bolsa, mas na renda que ele constrói, no ouro que aflui continuamente para a bolsa, e que a mantém sempre cheia. É isso que todo homem deseja. É o desejo de cada um de vocês, e uma fonte de renda que seja contínua, esteja você trabalhando ou viajando. Adquiri uma grande renda. Tão grande que me consideram um homem muito rico. Meus empréstimos a Agar foram minha primeira experiência, com investimentos lucrativos. Com base no que aprendi, aumentei meus empréstimos e investimentos, à medida que meu capital aumentava. No começo de poucas fontes, e depois de muitas mais, para dentro de minha bolsa fluía uma riqueza em ouro, que eu podia usar como quisesse, sempre com sabedoria. Como veem, a partir de meus humildes ganhos, reuni um batalhão de escravos dourados, todos trabalhando para mim, e ganhando mais ouro. Assim como eles, também seus filhos trabalhavam, e os filhos de seus filhos, até seus esforços combinados gerarem uma renda considerável. O ouro cresce depressa quando se tem ganhos razoáveis, como demonstra a história que vou contar agora. Um fazendeiro, ao nascer seu primeiro filho, levou 10 moedas de prata para um prestamista, e pediu-lhe que as emprestasse a juros, em nome do filho, até que este fizesse 20 anos. Foi o que o prestamista fez, e combinaram que os juros devidos seriam, de 1/4 do valor, a cada 4 anos. O fazendeiro pediu que, por ter destinado o dinheiro ao filho, os juros fossem incorporados à quantia principal. Quando o rapaz fez 20 anos, o fazendeiro procurou o prestamista, para perguntar-lhe sobre a prata. O prestamista explicou que, tendo a quantia aumentado pelos juros compostos, as 10 moedas de prata originais, agora haviam aumentado, para 30 moedas e meia. O fazendeiro ficou muito satisfeito e, como o filho não precisava do dinheiro, deixou-o com o prestamista. Quando o filho fez 50 anos, já tendo o pai passado para o além, o prestamista lhe devolveu 167 moedas de prata. Assim, em 50 anos, o investimento a juros multiplicou-se quase 17 vezes. Esta, portanto, é a terceira forma de encher uma bolsa vazia, ele concluiu. Façam cada moeda render, de modo que ela se reproduza, do mesmo jeito que os rebanhos no campo, e ajude a lhe trazer renda, num afluxo constante de riqueza, para dentro de sua bolsa. A quarta forma. Proteja seus tesouros contra perdas. O infortúnio adora uma marca brilhante. O ouro contido na bolsa de um homem deve ser protegido com tenacidade, para não se perder. Assim, é prudente, primeiro, conquistar pequenas quantias, e aprender como protegê-las, antes que os deuses nos confiem somas maiores. Assim falou Arcad no quarto dia à sua classe. Todo proprietário de ouro, vê-se tentado a investir em projetos, que parecem atraentes, e que prometem grandes ganhos. É comum que amigos e familiares entrem em tais investimentos cheios de expectativas, e insistam para que ele entre também. O primeiro princípio básico do investimento é a segurança de seu capital principal, ele prosseguiu. Acaso seria prudente ser atraído por ganhos maiores, quando existe o risco de perder seu capital? Digo-lhes que não. O preço do risco é a possível perda. Antes de separarem-se de seu tesouro, analisem cuidadosamente todas as garantias, de que ele poderá ser resgatado com segurança. Não se deixem iludir por desejos românticos, de fazer fortuna rapidamente. Antes de emprestarem dinheiro, a quem quer que seja, certifiquem-se de que a pessoa tem condições de devolver o empréstimo, e de que tem boa reputação como pagadora, para não lhe entregarem de mão beijada seu tesouro conquistado a tão duras penas. Antes de fazerem qualquer investimento, procurem saber quais perigos seu dinheiro pode estar correndo. O primeiro investimento que fiz foi, à época, uma tragédia para mim. Confiei minhas economias de um ano a um fabricante de tijolos, de nome Asmur, que iria viajar para mares distantes, e concordou em comprar para mim, em Tiro,
joias fenícias raras. Quando retornasse, nós as venderíamos, e dividiríamos os lucros. Os fenícios foram desonestos, e venderam-lhe pedaços de vidro, em vez de joias. Meu tesouro se perdeu. Hoje, de imediato, eu saberia que seria loucura confiar a compra de joias a alguém que fabrica tijolos. Portanto, o conselho que lhes dou, com base no conhecimento que vem da experiência, é: não confiem demais em seu próprio discernimento, e não confiem em seu tesouro a investimentos que podem ser armadilhas. É melhor amparar-se no conhecimento de quem está acostumado a fazer o dinheiro render. Esses conselhos são dados de graça, e de imediato, podem adquirir o mesmo valor em ouro que a quantia a ser investida. Na verdade, este é precisamente o valor de tais conselhos, que eles evitem a perda do investimento. Esta, então, é a quarta forma de encher uma bolsa vazia, e é de grande importância, para evitar que sua bolsa se esvazie. Depois de ficar cheia, ele concluiu: protejam seu tesouro contra a perda, investindo-o apenas onde a quantia principal estiver segura, onde ela puder ser resgatada quando desejarem, e onde tiverem a garantia de que receberão juros adequados. Consultem homens sábios. Peçam conselhos a quem tem experiência em fazer o dinheiro render. Usem o conhecimento deles para proteger seu tesouro dos investimentos duvidosos. A quinta forma: faça de sua propriedade um investimento lucrativo. Se um homem reservar 9/10 de seus ganhos para viver e desfrutar a vida, e se qualquer porção dessas 9 partes puder ser transformada em um investimento lucrativo, sem prejuízo a seu bem-estar, então, seu tesouro aumentará muito mais depressa. Assim falou o arca da sua classe, na quinta aula. Há muitos homens na Babilônia que vivem com suas famílias em moradias impróprias. Eles pagam aluguéis abusivos por imóveis onde suas mulheres não têm espaço nem para cultivar as flores que alegram o coração, e onde seus filhos só podem brincar nas vielas imundas. Nenhuma família pode desfrutar plenamente a vida se não tiver um lugar onde as crianças possam brincar ao ar livre, e a mulher possa cultivar não só flores, mas também vegetais nutritivos que alimentem sua família. O coração de um homem se enche de alegria ao comer os figos de suas próprias árvores e as uvas de suas próprias videiras. Ser dono de seu próprio lar, e ter orgulho de mantê-lo, traz confiança a um homem, e aumenta seu entusiasmo para levar adiante seus projetos. Portanto, recomendo que todo homem seja dono do teto que o abriga junto aos seus. Ser dono de seu próprio lar não está além da capacidade de um homem bem-intencionado. Acaso nosso grande rei não ampliou as muralhas da Babilônia, de tal modo que, agora, há, em seu interior, muita terra não ocupada, que pode ser adquirida, por quantias em geral razoáveis? E ele continuou: também lhes digo, meus alunos, que os prestamistas atendem, com muito boa vontade, os homens que estão em busca de um lar, e de terras para sua família. Havendo necessidade de um empréstimo, para finalidades tão louváveis, quanto pagar ao fabricante de tijolos, ou ao construtor, não será difícil obtê-lo, desde que já disponham de uma boa parte da quantia total necessária. Depois, quando já tiver construído sua casa, você poderá pagar ao prestamista regularmente, da mesma forma como pagava o aluguel a seu senhorio. Cada pagamento reduzirá seu débito, e, em poucos anos, o empréstimo será quitado. Então, seu coração se alegrará, pois você será o proprietário por direito de um bem valioso, cujos únicos custos serão os impostos do rei. Além disso, sua boa esposa poderá ir ao rio com mais frequência para lavar suas roupas, e, cada vez que voltar, poderá trazer um odre de água para regar seus cultivos. Desse modo, muitas bênçãos recairão sobre aquele que for dono de sua própria moradia, ele concluiu. Seu custo de vida diminuirá, e uma parte maior de seus ganhos poderá destinar-se aos prazeres e à satisfação de seus desejos. Esta é, portanto,
A quinta forma de encher uma bolsa vazia: seja dono de seu próprio lar. A sexta forma: garanta uma renda futura. A vida de cada homem avança de sua infância rumo à velhice. É esse o caminho natural, e homem nenhum pode desviar-se dele, a menos que os deuses o chamem prematuramente, para o mundo do além. Por isso, digo-lhes que um homem deve prever uma renda, adequada para os dias futuros, quando já não for mais jovem, e fazer preparativos para sua família, para quando não mais estiver com os seus, e não puder mais confortá-los e ampará-los. Esta lição deve ensinar-lhes como ter uma bolsa cheia, quando já não tiverem tanta facilidade para aprender, por conta da idade. Assim dirigiu-se a arca da sua classe no sexto dia. O homem que, graças à sua compreensão das leis da riqueza, obtém um excedente cada vez maior, deveria pensar nos dias futuros. Deveria planejar investimentos e economias, que permaneçam seguros por muitos anos, e que possam estar disponíveis, quando chegar o momento para o qual ele tão sabiamente se preparou. Há várias maneiras pelas quais um homem pode preparar-se para um futuro seguro. Ele pode enterrar um tesouro em um esconderijo secreto, no entanto, por melhor que esconda esse tesouro, sempre haverá o risco de ser roubado. Por esse motivo, não recomendo tal método. Um homem pode comprar casas ou terras com esse fim. Se escolhidas por sua utilidade e seu valor futuro, são bens de valor permanente, e seus rendimentos ou sua venda serão muito adequados para os propósitos do proprietário. Um homem pode entregar pequenas quantias para o prestamista, aumentando-as com aportes regulares. Os juros que o prestamista adicionar ao montante principal vão acelerar seu crescimento. Conheço um fabricante de sandálias, de nome Ansa, que me contou, faz pouco tempo, que durante 8 anos entregou, semanalmente, 2 moedas de prata a seu prestamista. O prestamista acabava de lhe apresentar um balanço, que o deixou muito feliz. A soma dos pequenos depósitos, juntamente aos juros à taxa costumeira, de 1/4 de seu valor, a cada 4 anos, havia chegado então a um total de 1.040 moedas de prata. Encorajei-o a continuar demonstrando-lhe, com meu conhecimento de números, que, em 12 anos, se mantivesse os depósitos regulares, de apenas 2 moedas de prata por semana, o prestamista lhe entregaria 4.000 moedas de prata, o suficiente para viver o resto de sua vida. Com certeza, se um pagamento regular tão pequeno produz resultados tão lucrativos, nenhum homem deveria deixar de garantir um tesouro para sua velhice e para a proteção de sua família, sem importar o grau de prosperidade de seus negócios e investimentos. E digo mais, ele continuou. Acredito que, no futuro, homens de grande sabedoria inventarão um plano que será como um seguro contra a morte. Nele, muitos homens pagarão regularmente uma quantia modesta, cujo valor combinado constituirá uma bela soma a ser recebida pela família de cada participante, que se for para o além. Para mim, um plano assim seria muito desejável, e eu o recomendaria fortemente. Mas isso ainda não é possível hoje em dia, porque um tal arranjo, para funcionar, deve ter uma duração superior à vida de qualquer homem, ou de qualquer parceria. Deve ser tão estável quanto o trono real. Sinto que, algum dia, tal plano virá a existir, e será uma grande bênção para muitos homens, porque mesmo o primeiro pequeno pagamento gerará uma fortuna confortável para a família de um participante, no caso de falecimento deste. Como, entretanto, vivemos no presente, e não nos dias que estão por vir, devemos empregar os meios existentes para atingir nossos propósitos. Portanto, recomendo a todos os homens que façam uso de métodos prudentes e bem ponderados, e previnam-se contra a falta de dinheiro em seus anos maduros. Para um homem que não é mais capaz de ganhar dinheiro, ou para uma família que se vê privada de seu chefe, ter a bolsa vazia é uma tragédia amarga. É esta, então, a sexta forma de encher uma bolsa vazia. Sejam previdentes com relação às necessidades da velhice e à proteção de sua família. A sétima forma.
Aumente sua capacidade de ganhar dinheiro. Hoje, falarei a vocês, meus alunos, sobre uma das principais formas de encher uma bolsa vazia. Não falarei do ouro, mas de vocês, os homens de trajes vistosos, que estão sentados diante de mim. Falarei sobre aquilo que está na mente e na vida dos homens que trabalham contra o próprio sucesso ou a favor dele. Assim dirigiu-se Arca da sua classe no 7º dia. Não faz muito tempo, fui procurado por um jovem que desejava fazer um empréstimo. Quando perguntei o motivo, ele se queixou de que seus ganhos eram insuficientes para pagar suas despesas. Eu então lhe expliquei que, sendo esse o caso, ele seria um mau cliente para um prestamista, uma vez que não tinha nenhuma capacidade de ganho extra para pagar o empréstimo. O que você necessita, meu jovem, é ganhar mais dinheiro, eu disse a ele, continuou Arcad. O que você faz para aumentar sua capacidade de ganho? Perguntei. Tudo o que posso, respondeu ele. Num período de 2 luas, fui 6 vezes falar com meu mestre, para pedir aumento, mas não tive êxito. Não dá para fazer isso com uma frequência maior. Tamanha ingenuidade nos fez rir, mas o rapaz tinha uma qualidade indispensável, para quem quer aumentar seus ganhos, pois, dentro de si, tinha o forte desejo de ganhar mais. Era um desejo legítimo e louvável. E prosseguiu Arcad. Antes das realizações, deve existir o desejo. Seus desejos devem ser fortes e definidos. Desejos vagos não passam de vagos anseios. Para um homem, o desejo de ser rico tem pouca valia, mas o desejo de ter 5 moedas de ouro é algo tangível, que ele pode se esforçar por realizar. Tendo como base seu desejo de 5 moedas de ouro, com a firme intenção de realizá-lo, uma vez atingido o objetivo, ele pode igualmente obter 10 moedas, 20 moedas, e depois 1000 moedas, ele torna-se rico. Quando aprende a realizar seu pequeno desejo bem definido, ele disciplina a si mesmo para realizar um desejo maior. É por meio desse processo que a riqueza é acumulada, começando com pequenas quantias, e depois passando para quantias maiores, à medida que o homem aprende, e torna-se mais hábil. Os desejos devem ser simples e bem definidos, ele continuou. Um homem com desejos demais, confusos, ou além de sua capacidade de realização, não atingirá os objetivos a que se propõe. À medida que um homem se aperfeiçoa em seu ofício, aumenta também sua capacidade de ganhar dinheiro. Na época em que eu era um humilde escriba, entalhando a argila, por algumas moedas de cobre diárias, percebi que outros trabalhadores faziam mais do que eu, e ganhavam mais. Decidi que não seria superado por ninguém. Logo descobri a razão do sucesso deles. Passei a interessar-me mais pelo trabalho, concentrei-me nas tarefas, fui mais persistente em meus esforços, em breve, poucos homens conseguiam entalhar mais placas por dia do que eu. Não demorou até que minha maior capacidade fosse recompensada, sem que eu tivesse a necessidade de ir falar tantas vezes com meu patrão para pedir aumento. Quanto mais sabedoria adquirimos, mais dinheiro ganhamos. O homem que busca aprimorar-se no que faz, é bem recompensado. Se for um artesão, pode procurar saber quais métodos e ferramentas usam seus colegas mais exímios. Se trabalha com a lei ou na arte da cura, pode consultar seus pares e com eles trocar informações. Sendo mercador, pode estar sempre à procura de produtos de qualidade, que sejam oferecidos por melhores preços. Os negócios humanos mudam, e prosperam graças a homens de visão, que buscam aprimorar-se a fim de melhor servir aos patrões, dos quais dependem. Portanto, recomendo a todos os homens, que estejam sempre em busca do progresso, e que não permaneçam parados, para que não fiquem para trás. Há diversas atitudes, que ajudam a preencher a vida de um homem, com experiências enriquecedoras. Eis o que deve fazer um homem que respeita a si mesmo. Pagar suas dívidas com a maior presteza possível, e não comprar algo que não possa pagar. Cuidar de sua família, para que ela o estime e o respeite.
Fazer um testamento para que, ao ser chamado pelos deuses, seus bens sejam repartidos de maneira justa e honrada. Ter compaixão pelos menos afortunados, ajudando-os na medida do possível. Amparar aqueles que estima. Assim, a sétima e última forma de encher uma bolsa vazia é aprimorar seu potencial, estudar e aprender, aperfeiçoar suas habilidades, agir respeitando a si mesmo. Desse modo, vocês vão adquirir autoconfiança para realizar os desejos realmente importantes. São essas, portanto, as 7 formas de encher uma bolsa vazia, que aprendi com a experiência de uma longa e bem-sucedida vida, e que indico para todos os homens que querem ser ricos. Há mais ouro na Babilônia, meus amigos, do que imaginam. Há abundância para todos. Vão e pratiquem essas verdades, prosperem e fiquem ricos, como é seu direito. Vão e ensinem essas verdades, para que todo súdito honrado de Sua Majestade possa também usufruir das grandes riquezas de nossa amada cidade.